aprender da Tua palavra, e por isso lhe pedimos que o Senhor tenha liberdade, Pai, neste lugar, de falar aos nossos corações, ó Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender do Senhor, e por isso damos total liberdade ao Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. Hoje eu quero falar aqui um pouquinho com vocês a respeito de um assunto que é fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa fé, para a nossa caminhada, né? Que é a respeito da interpretação bíblica. Eu creio que todos aqui, né, olham para a Bíblia como sendo a palavra de Deus, como sendo o nosso único livro, né, de fé e de conduta, como nós devemos nos portar, a maneira de nós cremos, o nosso relacionamento com Deus e assim por diante. De tal forma que, então, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada cristã depende desse livro. E depende de nós interpretarmos esse livro, quer dizer, nós lermos, entendermos aquilo que está escrito e isso se transformar, então, em prática para as nossas vidas. Diante disso, né, já está aí a importância do assunto que nós vamos tratar. Só que eu acho que é muito fácil de nós entendermos que uma má interpretação bíblica, né, essa interpretação bíblica que na teologia é chamada de hermenêutica. Eu não vou utilizar muito esse termo, hermenêutica, porque foge da realidade da grande maioria das pessoas. Vou chamar de interpretação bíblica. Quem quer ouvir isso de uma forma mais técnica, então, a hermenêutica. E se nós não interpretarmos de maneira correta aquilo que as Escrituras dizem, então a gente vai entrar por um caminho, no mínimo, muito perigoso, né? Então, se você observar, todo tipo de heresia, todo tipo de ensinamento errado que existe é baseado numa interpretação errada da Bíblia. Amém? Então, nós precisamos aprender a interpretar aquilo que a Bíblia diz. Claro que, né, na teologia existem técnicas para isso e tal, mas eu não vou entrar nesse campo hoje. Nós vamos ver na palavra de Deus o que a Bíblia, o que o próprio Senhor Jesus nos ensina como interpretarmos, então, as Sagradas Escrituras. E isso, como eu dizia, é fundamental na nossa vida. Eu até contei aqui no culto da manhã, né, uma historinha que conta, né, que alguém estava ali querendo uma direção de Deus, Deus fala comigo e tal, e foi lá, sabe, aquele negócio assim de abrir a Bíblia, enfiar o dedo assim e ler o versículo, né? Eu até brinquei, quem nunca fez isso, atire a primeira pedra, mas aquele negócio assim, Deus fala comigo, aí eu abro a Bíblia assim, tá, e vou lá ler. E aí, quando ele abriu, caiu justamente, né, em Mateus 27:5, e foi Judas e se enforcou. Aí levou um susto assim, né, mas falou, não, deve ter alguma coisa errada aqui, né, eu vou fazer de novo. Aí abriu a Bíblia de novo assim, pá, meteu o dedão lá, aí caiu lá em Lucas 10:37, vai tu e faz o mesmo, né? Então, se eu, sabe, pegar textos aleatórios da Bíblia, eu posso incorrer nesse erro? Eu posso, inclusive, usar a Bíblia para dizer para alguém se matar? Não posso? Né? Então, olha que coisa séria isso aqui. Eu até lembrei de um caso, isso faz anos já, mas é um caso assim, muito comum, né, nessa questão de interpretação. Até eu lembro que na época, a primeira vez que eu assisti essa situação foi num jornal aí de grande circulação, né, um telejornal, na verdade, na época, que fizeram uma reportagem, não sei se alguém vai lembrar disso, de um pastor lá que havia adulterado com a irmãzinha da igreja. E aí a reportagem foi lá entrevistar ele, mas não é adulterar porque caiu, né? Não, porque ele dizia assim, não, Deus mandou eu fazer isso. Aí entrevistava o marido, entrevistava o pastor, entrevistava a irmãzinha, negócio feio mesmo,
né? Aí você imagina, uns anos atrás, isso sendo vinculado no telejornal. E aí o repórter foi perguntar para ele, mas por que você fez isso? Ele disse, não, essa foi a coisa mais difícil que Deus já pediu para mim. Mas como assim Deus pediu para você? Não, está na Bíblia. E abriu a Bíblia naquele texto de Oséias e diz assim, olha, está escrito aqui, ó, vai e case com uma mulher e adultera. Deus mandou eu adulterar. Aí o repórter diz assim, você pode me emprestar a tua Bíblia aqui? Deixa eu ver, que está aqui, ó, está escrito, está na Bíblia. E aí ele pega e diz assim, cara, com uma mulher, né, se não me engano é prostituta que fala, e adulterar. Olha aqui, tem um acento aqui. Daí ele, tá aqui, ó. Não é e adúltera. Aí ele ajeita o óculos assim. Então, foi até bom você ter falado isso. E, quer dizer, porque interpretou de maneira errada, que no caso é português mesmo, né? Aqui é um caso mais grave. Mas só para você ver como se a pessoa interpretar errado a Bíblia, meu irmão, a pessoa vai partir para os piores tipos de heresia que alguém possa imaginar. Na verdade, você pega a história da igreja, começa a analisar a história da igreja, e você vai ver que a grande maioria das heresias foi por uma interpretação errada da Bíblia. Na verdade, você sabe quem foi o primeiro personagem bíblico a realizar a hermenêutica, a interpretação bíblica? Você quer ver? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Olha só, diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha que negócio interessante. O primeiro personagem bíblico a interpretar a Bíblia, ou no caso aqui, claro, a Bíblia ainda não existia, mas interpretar aquilo que Deus falou foi Satanás. Foi o diabo que diz assim, não, Deus disse isso, mas assim, não é bem isso que Deus quis dizer. Na verdade, Deus disse isso, mas Deus queria falar aquele outro. Na verdade, Deus disse que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer, não. O que Deus não quer é que vocês conheçam. Então, gente, olha que coisa séria. O primeiro personagem bíblico a tentar interpretar o que Deus falou foi o diabo. Agora, claro, tirando do contexto do que Deus disse, né, trazendo uma interpretação errada para aquilo que Deus disse, e isso levou o primeiro casal a ser criado a cometer pecado. Amém? Olha que coisa séria isso aqui. Fruto do quê? Fruto de uma interpretação errada daquilo que Deus falou. Então, veja a importância do assunto que nós estamos tratando aqui hoje. O próprio diabo tentando distorcer o que Deus falou. E você acha que ele fez isso só nesse dia, depois nunca mais fez? O que você acha? Claro que não. Ainda hoje ele continua tentando fazer a mesma coisa. Você quer ver um outro caso? Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Lucas,
capítulo 4, versículo do 1º em diante. Aqui é a tentação de Jesus, né, registrada também em Mateus 4. Então diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, melhor dizendo, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. Vamos parar aí. Eu fico imaginando, né, o diabo está tentando Jesus e a todo momento Jesus está respondendo com o quê? Com a palavra, dizendo: olha, está escrito na Bíblia, as escrituras dizem isso. E aí eu fico imaginando o diabo dizendo assim: então já sei como derrubar Jesus, ou no mínimo como tentar fazer isso. Aí a Bíblia diz que o diabo leva Jesus a Jerusalém. No relato de Mateus está escrito assim: levou a cidade santa, como era conhecido Jerusalém. Então o diabo leva Jesus, vamos parar para pensar, a cidade santa, não só isso, mas leva Jesus ao templo e coloca Jesus no lugar mais alto do templo. O pináculo era isso, era aquele lugar assim, o cume, aquele lugar mais alto, leva Jesus ali, na cidade santa, no templo, na igreja, vamos assim chamar, no lugar mais alto que havia ali. E quando está ali, o que o diabo diz? Olha só: e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que está escrito lá na Bíblia: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então o diabo leva Jesus na cidade santa, no templo, no lugar mais alto do templo, e diz assim: Jesus, está escrito na Bíblia, não é isso? Na Bíblia está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos para que eles te segurem, para que eles te sustentem, para que você não venha tropeçar em pedra alguma. Então Jesus, estou parafraseando, tá? Se você crê na Bíblia, então pula daqui lá embaixo. Não é isso? E não é isso que muitas vezes a gente ouve? Irmão, está escrito aqui, está aqui na Bíblia, então se você crer nisso aqui, você vai fazer tal coisa. E é exatamente isso que está acontecendo. E Jesus não diz assim: não, isso não está na Bíblia, porque está na Bíblia. Porque o diabo está citando o Salmo 91, e tem gente que acha que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não é verdade? Lá na estante, pronto, minha casa vai estar protegida.
Meu irmão, o diabo não precisa da Bíblia aberta, porque ele conhece o Salmo 91 e qualquer outro texto da Bíblia é melhor do que qualquer um de nós. Amém? Não é isso que vai assustar o diabo. Então o diabo está citando a Bíblia, o diabo está trazendo uma interpretação para a Bíblia. Ele está dizendo, olha, está escrito isso, e se está escrito isso, então você pode pular, que Deus vai te pegar lá embaixo, ou que os anjos vão te segurar lá. E aí pare e pense, né? Jesus havia acabado de ser batizado nas águas, né, e foi cheio do Espírito Santo, ele daria início ao seu ministério terreno. Já imaginou uma inauguração melhor do que essa? Do que Jesus na Cidade Santa, no templo, no lugar mais alto, dizendo assim, gente, está escrito, então para provar que eu sou filho de Deus, eu vou pular aqui, e os anjos vão me pegar lá embaixo, e Jesus pula, e o anjo pega lá. Já imaginou que inauguração do ministério, todo mundo ia crer em Jesus? Verdade ou não é? Mas Jesus diz, opa, E aqui Jesus já nos ensina a primeira lição para nós, de hoje, pelo menos, que a gente vai ver aqui, a primeira lição a respeito de interpretação bíblica. Porque o diabo faz uma aplicação, interpreta a Bíblia no sentido, se diz aqui que o anjo vai te segurar, então pode pular que o anjo te pega lá embaixo. E a primeira lição que Jesus traz a respeito da interpretação bíblica é o seguinte, nunca nós podemos tentar interpretar um texto isoladamente, fora do seu contexto. E quando eu falo do seu contexto, não estou dizendo o contexto simplesmente dos versículos que o rodeiam. Isso é fundamental. Eu li um versículo, não entendi, eu tenho que ler os versículos anteriores, eu tenho que ler os versículos posteriores, porque aquilo ali está dentro de um contexto. Mas não só isso, porque um versículo, ele está dentro de um capítulo da Bíblia. Ele está dentro de um livro da Bíblia, que faz parte de uma coleção. A Bíblia é uma coleção de livros. E eu não posso tentar interpretar uma passagem bíblica de uma maneira isolada. Eu tenho que olhar para todo o conjunto da obra. Aquilo que eu gosto de dizer, de chamar assim, eu não posso ter uma microvisão. Se Jesus tivesse uma microvisão, ele ia dizer, rapaz, mas está escrito mesmo, hein? Não é verdade? Mas não é que isso aqui está na Bíblia mesmo? Então eu posso pular. Não, Jesus diz, deixa eu ter uma macrovisão. Deixa eu ver tudo aquilo que está escrito. Deixa eu interpretar esse texto aqui dentro de um conjunto de outros textos que é a Bíblia. E aí Jesus, olhando com a macrovisão, ele encontra um texto lá em Deuteronômio, olha só, o diabo está citando o Salmo, amém? Salmo 91. Jesus encontra uma passagem bíblica lá de Deuteronômio, não faz parte nem do mesmo livro, e lá ele encontra o texto que diz, não tentarás o Senhor teu Deus, ou dependendo da tradução, não colocará Deus à prova. E Jesus diz assim, o diabo também está escrito. Satanás, sabe essa tua Bíblia aí que você acabou de ler, que você acabou de citar? Pois é, nessa tua Bíblia aí também está escrito para não tentar Deus. Então eu não vou fazer isso, porque isso é tentar Deus. Você está entendendo? Então, nós precisamos tomar um cuidado. Você acha que, já falei há pouco, mas repito, você acha que aí essa foi a última vez que o diabo usou essa estratégia? Depois ele nunca mais, né? Ele desistiu, ele nunca mais tenta ninguém tentando trazer uma interpretação errada da Bíblia? Não, meu irmão, ele continua fazendo isso hoje. Naquele dia ele usou a serpente. E hoje em dia ainda tem algumas serpentes por aí? De duas pernas? Tem ou não tem?
Tem, meu irmão, que não falta é serpente. É verdade, não é? Que não falta é pessoas que se deixam, infelizmente, ser usados pelo diabo. Sem contar que algumas vezes, como no caso que nós estamos vendo aqui agora, de Lucas, ele veio diretamente a Jesus, a petulância dele. Ele vem diretamente a Jesus tentando trazer uma interpretação errada da Bíblia para Jesus. Você acha que ele não vai tentar fazer isso comigo e com você? Somos mais bobinhos? Amém? Se ele tentou com Jesus, então nós precisamos estar muito atentos com isso, porque se eu trago, ou se eu tenho uma interpretação errada da Bíblia, eu vou crer de maneira errada, e crendo de maneira errada, eu vou viver de maneira errada. E sabe o que é pior, o mais assustador disso? É que alguém vê eu vivendo errado e vem tentar me corrigir e dizer, irmão, mas não é assim. Eu vou aceitar? Não, eu vou brigar, eu vou bater o pé, porque eu vou dizer, não, mas isso que eu estou fazendo está na Bíblia. Não é o que o pastor adúltero lá falava? Não, está escrito aqui, ó. A Bíblia manda. Olha que coisa séria. Meu irmão, se eu quiser encontrar, sabe, base bíblica para coisa errada, eu vou encontrar. Claro, tirando do contexto, dando uma torcida para cá, dando uma torcida para lá, mas eu vou encontrar base bíblica para tudo. Eu até brinquei aqui de manhã, né, que teve um colega que foi repetir, né, já tinha comido, e aí foi repetir, alguém disse para ele, olha, irmão, e ele é fortinho, né, assim, corpado, né, ó, irmão, cuidado com a gula, hein? Aí ele disse assim, não, mas repetir é bíblico, porque quando o anjo levou comida lá no deserto para Elias, né? Então aí o Elias dormiu e o anjo foi lá e levou mais uma vez. Então repetir é bíblico. Ele diz, e digo mais, e tirar uma cesta depois, depois do almoço também é bíblico, porque diz lá que o Elias comeu e dormiu, tá vendo? Então posso repetir e ainda posso tirar uma cesta no final, né? Depois da comida. Então você entende que se eu quiser achar base, meu irmão, tem gente que acha base bíblica para pecar, não tem? Tem. Mas claro, aí eu faço igual o diabo, né? Dou aquela distorcida no texto, aquela interpretada do meu jeito. Tem gente que você vai corrigir que a pessoa está errada, está até no pecado. A pessoa diz, não, irmão, você tem que entender que a Bíblia diz para não sermos demasiadamente justos. Então, vou dar uma pecadinha aqui, né? Porque também a gente não pode exagerar, ser justo demais. Está na Bíblia, você não leu? Está aí, está escrito. É. Então, olha que coisa séria isso aqui que a gente está falando. Então, primeiro lugar, né, eu vou interpretar um texto, eu nunca posso interpretar de uma forma isolada. Né? Lembra a brincadeira que eu fiz lá no começo? Né? Enforcou-se, vai tu e faz o mesmo. Se eu pego esses dois versículos isoladamente, eu estou daqui a pouco mandando alguém se matar por aí. Né? E aí eu te pergunto, já teve muitas seitas que provocaram suicídios em massa? Muitas. Muitas. Algumas usando até a Bíblia. Olha que negócio doido, gente. Então, do mesmo jeito que esse livro aqui, como Jesus nos ensinou, contém a vida eterna, mas se eu quiser usar ele para o mal, meu irmão, eu dou uma distorcida aqui, uma distorcida acolá e crio heresias absurdas. Então, repito, primeira lição de hoje, nunca interpretar um texto de uma forma isolada, sempre dentro de todo o contexto bíblico, daquela macrovisão bíblica. E talvez mais à frente isso fique mais claro o que eu quero dizer com isso. Vamos agora para Mateus capítulo 19, por favor. Mateus capítulo 19, versículo de número 3. Jesus teve que lidar com essa situação, não apenas diretamente ali contra Satanás, mas você vai ver aqui que outros casos também. Diz assim, ó, então chegaram ao pé dele
os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido o quê? A Bíblia, as Escrituras, né? Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você está vendo que o próprio Senhor Jesus está dando a interpretação disso? A Bíblia diz que agora de dois é um só, então não separe, porque foi Deus que uniu, foi Deus que pegou dois e fez um só. Versículo 7, disseram-lhe eles: então por que Moisés, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Se é assim, então por que está na Bíblia? Não estava na Bíblia? Sim, estava lá no Pentateuco, estava lá na lei de Moisés. Por que então que na Bíblia, na lei de Moisés, está escrito que pode repudiar? Só que olha que interessante, vamos devagarzinho aqui, antes da gente continuar a leitura. Primeiro eles dizem assim, ó, então por que Moisés mandou, né? Mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Meu irmão, Moisés nunca mandou repudiar. Pelo que eles estão falando, parece que Moisés deu a ordem. Vocês têm que dar carta de divórcio e tem que colocar essas mulheres doidas para correr. Não parece isso? Né? E aí pior. Aí eles dizem assim, lembra da pergunta para Jesus? Pode repudiar por qualquer motivo? Aí se você pega o texto de que Moisés, que eles estão se baseando para falar isso, Moisés diz assim: se você repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então, Moisés nunca mandou repudiar a mulher, como eles estão alegando aqui. Moisés disse: olha, não vou colocar palavras na boca de Moisés, mas, né, citando, né, não é para repudiar, mas, se você for repudiar, no mínimo, seja coerente e dê a ela uma carta de divórcio. Porque o que acontecia? O bonitão ia lá, casava com a mulher, e aí não gostava de alguma coisa, não se deram bem, se encrencaram lá por alguma coisa, então muitas vezes ele simplesmente largava a mulher para lá, abandonava a mulher, às vezes até não dando nenhum tipo de sustento e assim por diante, ou a mulher continuava ali vivendo na casa e tal, mas o camarada arrumava lá uma concubina, ou simplesmente, às vezes nem isso fazia, em alguns casos até se casavam de novo, né? Ou se não simplesmente, como eu dizia, arrumava a concubina e largava a mulher para lá. Então, quer dizer, a mulher continuava casada com o marido, tinha todas as obrigações da lei perante o marido e perante toda a sociedade, mas não era casado. A mulher não podia sequer voltar para a casa dos pais. Então imagine a situação que aquela mulher ficava. Então Moisés diz: se você for repudiar, no mínimo tenha a decência de dar a ela então uma carta de divórcio. Que aí essa mulher, ela pode seguir a vida dela. Aí essa mulher, perante os olhos de toda a sociedade, ela não está mais obrigada ao casamento. Ela pode voltar para a casa dos pais e assim por diante. Você está entendendo? Era isso. Mas aí eles pegam e observam e dizem assim: não, Moisés mandou. Não, Moisés nunca mandou. Moisés disse: se repudiar, dê a carta. Então ele não está mandando repudiar.
Ele está mandando se repudiar, dê a cara, você está entendendo a diferença? Né? E aí, mas Moisés não fala qual é o motivo que você pode repudiar. Então, eu acho que a interpretação deles era mais ou menos assim, bom, se a Bíblia não diz qual que é o motivo, então pode ser qualquer um. Pode ser qualquer coisa. A mulher lá fez uma comida para mim, eu não gostei do jeito que você cozinha, vai embora daqui, que eu não quero mais casar com você. Você está entendendo? Olha a que ponto. E aí quem está fazendo isso, entre aspas, com base bíblica. Não, mas a lei diz. Por isso que eles vêm indagar a Jesus. E aí Jesus ensina para nós mais outro princípio aqui, né? Primeiro, na primeira resposta ele já falou, mas depois ele deixa muito claro. Versículo 8. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Até aí tá bom. E aí um pouquinho antes, ali na resposta que a gente já leu também, ele volta lá no princípio, ele diz, olha, vocês não leram na Bíblia que no princípio Deus fez macho e fêmea e disse que os dois iam se unir, iam se tornar uma só carne? Então que Deus juntou, não separe o homem. Amém? Então o que Jesus está ensinando para nós? Diz assim, olha, você quer interpretar a Bíblia, não é do jeito que vocês estão querendo aí, mas vocês têm que interpretar a Bíblia e voltar lá no princípio. O que o legislador tinha em mente quando criou essa lei? Qual era a vontade? E aqui vamos dizer assim, duas coisas. Podemos citar até a vontade de Moisés. Será que quando Moisés mandou ao repudiar da cá divórcio, ele tinha em mente isso aqui, que qualquer um podia, por qualquer motivo, como eles estão falando? Não, como eu expliquei, a intenção era proteger a mulher que era repudiada. Mas vamos além do Moisés, e é o exercício que Jesus faz. Jesus diz assim, pera lá, qual assunto que a gente está tratando aqui? A gente está falando de divórcio. Ele diz, bom, se a gente está falando de divórcio, na verdade a gente está falando de casamento, não é isso? Então vamos voltar lá no princípio, quando Deus instituiu o casamento. O que é que Deus tinha em mente para o casamento? Você está entendendo? Vamos ver, antes até de Moisés, vamos ver o que é que Deus tinha em mente quando instituiu o casamento. E é isso que Jesus faz. Para nós interpretarmos a Bíblia, nós precisamos fazer esse exercício de tentar entender a vontade do escritor ou do legislador. Tentar olhar para aquilo dessa forma. E não, eu não posso, vamos parar para pensar, nós estamos falando de textos, a maioria deles, de bem mais de 2000 anos atrás. Os mais recentes, se eu não estou enganado, datam de 70 depois de Cristo, por ali, né? Então, os mais recentes livros da Bíblia já têm quase 2000 anos. Então, eu não posso querer olhar para certas passagens bíblicas com a cabeça de alguém do século 21, senão eu vou ter dificuldade mesmo para interpretar. Eu preciso olhar para isso que a Bíblia diz com a cabeça, né, tentando entender o autor que escreveu, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, qual que era a realidade que ele vivia. Você está entendendo? E aí que eu tenho que interpretar a Bíblia assim. E mais do que isso, como eu dizia, qual que era a vontade de Deus quando determinou isso? Aí, meu irmão, isso vai me evitar muitos erros. Porque o que eles fazem? Eles pegam, no caso aqui, eles pegam, lê lá o que Moisés escreveu, e eles tentam preencher as lacunas com aquilo que eles têm na cabeça.
Você acha que as pessoas que estão perguntando isso para Jesus, o casamento dele estava assim, ó, às mil maravilhas? Rapaz, meu casamento está uma bênção, meu casamento está tão bom, mas tão bom que eu vou lá perguntar para Jesus sobre o divórcio. Você acha que era assim? Por que eles estão perguntando para Jesus? Que tão doido para se livrar da mulher. Mas não é isso? É tão doido para se livrar dela. E estão querendo um pretexto para isso. E aí eu tento encaixar a Bíblia na minha vontade. Eu tento encaixar a Bíblia naquilo que eu quero. E isso é perigosíssimo. Porque aí eu sabe, dou aquela ajustada assim na Bíblia para tentar encaixar naquilo que eu penso, e deveria ser o contrário. Eu ler a Bíblia e procurar entender a vontade de Deus, para interpretar aquilo não como eu quero, mas como Deus quer, a vontade dele ao instituir determinada lei ou determinado mandamento, e assim por diante. Eu, por exemplo, conheço pregadores, eu já vi isso na prática, né? Que a pessoa diz assim: olha, eu estou querendo pregar sobre isso, né? Eu tenho aqui uma tese, eu imagino que seja dessa forma, então eu quero achar base bíblica que concorde com aquilo que eu tenho na cabeça. Vamos achar a base bíblica aí, vamos achar. E consegue achar? Pior que consegue, dá aquela distorcida para cá, aquela puxada para lá, você está entendendo? E tenta encaixar ali. Mas, no mínimo, isso eu estar entrando num terreno perigosíssimo. Porque eu não posso criar uma tese e tentar achar a base bíblica para encaixar naquilo. Tem que ser justamente o oposto. Eu ler a Bíblia, né, desarmado, sem ter uma tese, sem ter algo em mente, e dizer: deixa eu tentar entender qual é a vontade de Deus. O que é que Deus quer ensinar com isso? Amém? E aí sim, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, então eu vou criar a minha tese em cima daquilo, e não criar a minha tese e tentar encaixar alguma coisa aqui para dar uma roupagem de ser algo bíblico. Entende a diferença? E é isso que nós estamos fazendo. E mais uma vez Jesus está nos ensinando aqui a respeito dessa forma de interpretar a Bíblia. Se a gente voltar até no texto que a gente leu anteriormente, do diabo dizendo: pula lá para baixo e tal, é a mesma coisa. Jesus disse: será que quando Deus inspirou o escritor do Salmo 91 a colocar aquilo na Bíblia, será que a intenção de Deus era que eu ficasse brincando de big jump sem corda? Com certeza não era. Amém? Com certeza não era. Então eu não posso tentar dar uma outra interpretação que não era de acordo com a vontade do escritor bíblico, que é Deus, né, que é o Espírito Santo. Vamos ver agora Hebreus, capítulo de número 12. Eu poderia usar vários textos, vários textos, para falar dessa última princípio a respeito de interpretação bíblica, mas eu vou usar esse texto aqui porque recentemente eu preguei sobre isso. Inclusive eu vou usar a tradução que eu usei na época, que é a Nova Almeida. Eu usei esse texto quando eu preguei aqui recentemente, falando a respeito dos abalos de Deus, que Deus, né, abala as coisas abaláveis para que se estabeleça as coisas inabaláveis. Bom, diz assim a Bíblia, versículo 25, Hebreus 12, 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir a quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, o autor aqui vai citar uma passagem bíblica, ó. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra,
mas agora promete dizendo, e aí ele faz uma citação, por isso que está entre aspas, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Esse versículo que o autor de Hebreus está citando é um versículo lá de Ageu. No dia que eu preguei sobre isso, a gente foi lá para Ageu, a gente viu essa passagem bíblica. Então o escritor de Hebreus está dizendo, olha, Deus prometeu que ele mais uma vez vai abalar os céus e a terra. Aí ele usa essa passagem bíblica. Agora ele vai trazer a interpretação dessa passagem bíblica. Aí ele diz assim, ora, as palavras, mais uma vez, fazendo referência ao versículo que ele acabou de citar, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Então, esse princípio que a Bíblia nos ensina é o seguinte, que é a Bíblia que interpreta a Bíblia. É a Bíblia que dá significado à própria Bíblia. O autor bíblico aqui, de Hebreus, que nós não sabemos quem é o escritor, ele, inspirado por Deus, está dizendo, gente, sabe o que está escrito lá em Ageu? Ele cita o versículo, ele diz, então aquela parte que diz assim, mais uma vez, a interpretação é essa. Então, a Bíblia já deu a interpretação. Não posso eu, ou você, ou qualquer outra pessoa chegar aqui e dizer, pessoal, sabe quando cita lá mais uma vez? Não, na verdade não quer dizer isso, na verdade quer dizer, mas a Bíblia já interpretou a Bíblia. Amém? Então eu não posso querer dar um novo significado àquilo que a Bíblia já interpretou. E como eu disse, eu poderia citar muitos textos como exemplo. O Paulo ele diz assim, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Então, o que Paulo ele faz? Ele faz uma referência, que aquele cordeiro da Páscoa, que lá no Egito foi morto, seu sangue foi derramado, pegou aquele sangue para passar nas vergas das portas, nas ombreiras, ele diz, gente, aquele lá é Cristo. Aquele cordeiro que foi morto, ele simbolizava, ele era um símbolo de Cristo, ele aponta para Cristo. Não posso eu chegar aqui agora e dizer, então, pessoal, sabe aquele cordeirinho, ele quer dizer, ele significa. Não, a Bíblia já deu a interpretação. Você quer ver um exemplo, quem sabe, muito mais fácil? Jesus, ele diz assim, eis que semeador saiu a semear e lançou a semente na beira do caminho, entre pedregais e tal. Contou a parábola toda. Quando chega em casa, os discípulos indagam ele. Aí Jesus vai explicar. Ele diz, olha, o semeador é aquele que leva a palavra, a semente é a palavra, aquele que caiu em boa terra, aquele que caiu entre pedregais. Jesus já deu a interpretação. Você está entendendo? É a Bíblia interpretando a Bíblia. Não posso eu aqui dizer, olha pessoal, Deus me revelou que aquela semente lá, ela quer dizer. Como assim? A Bíblia já interpretou a Bíblia. Tá entendendo ou não? Então, eu quero interpretar a Bíblia, eu preciso interpretar nesse sentido. É a Bíblia que interpreta a Bíblia. Ela vai interpretar todos os textos bíblicos de maneira tão clara como estamos citando aqui? Obviamente que não. Mas eu tenho que usar a Bíblia para fazer a interpretação da Bíblia, principalmente usando o Novo Testamento para interpretar o Antigo Testamento.
Se eu quiser ler o Antigo Testamento sem a luz do Novo Testamento, meu irmão, eu posso cometer heresia de balde. Tanto é que, para os novos convertidos, a gente geralmente recomenda que não comece a leitura bíblica por Gênesis, comece a leitura bíblica por Mateus. Amém? Lê o Novo Testamento, ou no mínimo, lê os 4 evangelhos. Aí vai para o Antigo Testamento, porque aí você vai entender muita coisa do Antigo Testamento. É a Bíblia interpretando a Bíblia. Amém? O grande problema é quando eu quero, sabe, não, pessoal, isso aqui está escrito, mas Maomé falou. Mas o que Maomé tem a ver com a Bíblia, gente? Não, está escrito aqui, mas John Washington tem uma citação, e o que ele tem a ver com isso? Você está entendendo? Não, é a Bíblia que tem que interpretar a Bíblia. Amém? Né? Então, é isso que eu e você precisamos ter sempre em mente. Bom, o que a gente viu aqui hoje, para a gente logo já orarmos, né? Primeiro lugar, a importância, a seriedade de sabermos interpretar de maneira correta a Bíblia. Segundo lugar, como o diabo pode, diretamente, ou através de pessoas, ou através até de um desejo que a gente tem, como é no caso do pessoal ali que queria se separar da mulher, trazer uma outra interpretação para a Bíblia errônea. E a gente precisa estar atento com isso, porque heresia, meu irmão, está cheio por aí. Cheio. E não é só no nosso tempo. Em todo tempo, sempre houve heresias. Heresias que eu quero dizer são ensinamentos errados, doutrinas erradas, que vão contra os princípios bíblicos. Então, nós precisamos estar atento com isso. Amém? Até mesmo quando eu escuto uma pregação, uma mensagem, eu não posso estar escutando uma pregação, amém, glória a Deus e tal. Não, eu preciso ouvir aquilo dentro dos princípios da interpretação bíblica. Pera lá, deixa eu ver se está no caminho certo essa conversa aí. Amém? Deixa eu ver se a coisa está certa. Não é porque citou meia dúzia de versículo para tentar embasar a sua tese, que quer dizer que aquilo está certo. Amém? Né? Eu tenho que analisar dentro de uma macrovisão. E aí nós vimos pelo menos 3 princípios que a própria Bíblia, que o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina com relação à interpretação bíblica. O primeiro deles, nunca tentar interpretar um versículo isoladamente, sempre dentro do seu contexto, sempre dentro da luz da macrovisão de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. O segundo lugar, nós precisamos procurar entender qual era a vontade de Deus. Não é eu que dou um sentido para a Bíblia. Não, Deus, quando inspirou os escritores bíblicos, tinha uma intenção, tinha uma vontade, precisa tentar entender a vontade de Deus por trás de cada um daqueles ensinamentos. Amém? Tentar capturar o coração de Deus, entender ali a vontade de Deus. E por último, esse que nós estamos citando, que é a Bíblia que interpreta a Bíblia. Né? Se nós procurarmos viver isso, fazer as nossas interpretações dessa forma, olha, se a gente não acertar sempre, porque isso é humanamente impossível, pelo menos vai evitar muito erro. Amém? Pelo menos vai evitar que a gente cometa muito erro, em nome de Jesus. Por isso que eu dizia lá no começo, que eu vejo a mensagem hoje como uma vacina de Deus para nós. É Deus dizendo, olha, eu te amo, não quero que você erre. Nem você errando por conta própria, nem o diabo agindo e te levando a fazer uma interpretação errada das Escrituras. Porque, como estamos vendo, isso é algo muito perigoso. Amém? A minha intenção aqui não é para você olhar com tudo com maus olhos, ser aquela pessoa crítica de tudo e todos, está todo mundo errado. Não, não é isso. Mas eu ter no mínimo, né, uma coerência
na hora de fazer a interpretação bíblica. Amém? Em nome de Jesus. E, como eu dizia, se isso talvez não vai, né, nos evitar ali que a gente jamais cometa um erro, no mínimo vai evitar muitos erros de interpretação em nome de Jesus. Amém? Diga a glória a Deus. Bom, antes só da gente encerrar e fazer a oração, meu irmão, o grande segredo é eu conhecer a Bíblia. Essa que é a verdade. Porque se eu não conheço a Bíblia, então eu não vou ter uma macrovisão, porque eu conheço 6 versículos da Bíblia. Eu não vou conseguir usar a Bíblia para interpretar a Bíblia, porque eu nem conheço a Bíblia. Eu não conheço a Bíblia, como é que eu vou entender a vontade de Deus? Então o segredo para eu não cometer heresias e nem cair nas heresias dos outros é eu conhecer a Bíblia. O crente precisa aprender a ler a Bíblia. É maravilhoso nós lermos livros que falam da Bíblia. Isso é coisa maravilhosa, mas nada substitui eu ler a Bíblia. Quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu conhecer a Bíblia, meu irmão, mais difícil vai ficar de eu errar. Amém? Mais difícil vai ficar de alguém me enganar. E aí a Bíblia diz, né? Faz um alerta para nós, olha, não se deixe ser levado por todo o vento de doutrina, porque vai surgir doutrina, ensinamento de tudo que é jeito, e eu não posso ser, né, aquela pessoa que se deixa levar para lá, e para cá, e para lá, ai, alguém está ensinando tal coisa, ai, deve ser muito bom isso, aí aparece um outro ensinando outra coisa, ai, não, eu tenho que conhecer a Bíblia, amém? E assim eu vou evitar muito erro na minha vida, em nome de Jesus. Como eu dizia lá no começo, se esse é o nosso livro, nosso manual de fé, de comunhão com Deus, de conduta, então quanto mais eu conhecer esse livro, melhor é para mim. Mais perto de Deus eu vou viver. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.